Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Vai aí dando o seu like, acionando o sininho para se inscrever, comentando e compartilhando, que vai ser bom demais. Vamos agora para o 36º round, mas antes, vamos louvar. Sua demora em retornar é misericórdia para me salvar e devolver meu sorriso eterno. Levante suas mãos e vamos orar. Grandioso Deus, que nesse momento, Senhor, venha raios de luz na minha mente e na mente dos meus ouvintes, para entendermos, Senhor, com profundidade, com amplidão a Tua palavra, e possamos entender o tempo que nós estamos vivendo e nos preparar para a muito breve e gloriosa vinda do nosso grandioso Rei e Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados, nos abençoe, nos guarde pelo Teu poder e nos dê a Tua paz em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos agora, meus amigos e minhas amigas, para uma viagem no tempo. Eu não gostava de cronologia, achava perda de tempo estudar isso, mas ultimamente eu tenho fascinado por esse assunto e tenho me empolgado ao estudar sobre essas coisas, porque através da cronologia eu posso descobrir quantos anos se passaram até o presente. Vem comigo, vamos descobrir quantos anos falta ou se passaram dos 6.000 anos e o quanto está perto a volta de Jesus. Gênesis capítulo 5 nos revela que Adão tinha 130 anos ao gerar Sete, seu filho, depois do pecado. E ali registra quantos anos tinha Sete quando gerou o próximo filho, Enos, e quantos anos tinha Enos quando gerou o próximo filho. E assim segue todas as 10 gerações até Lameque, pai de Noé. E nos revela quantos anos tinha Lameque quando gerou Noé, e em Gênesis capítulo 7 e versículo 11, diz que o dilúvio acontece aos 600 anos da vida de Noé. Então, conforme os dados que temos, você me acompanha, calcula e confere tudo, da entrada do pecado até o dilúvio, no tempo de Noé, temos 1676 anos. E depois do dilúvio, vamos dar sequência. No capítulo 11 de Gênesis, fala que Sem tinha 100 anos de idade quando gerou seu primeiro filho, 2 anos depois do dilúvio. E aí fala a idade que tinha o seu filho quando gerou o próximo e a idade do neto quando gerou o próximo filho, até as 10 gerações, chegando em Terá. E Terá tinha 70 anos quando gerou Abraão. E Abraão tinha 100 anos quando gerou Isaac, quando nasceu Isaac. E Isaac tinha 60 anos quando gerou a Jacó. E Jacó tinha 130 anos quando chegou no Egito com seus filhos, com a sua família fugindo da fome. Então, do dilúvio até a peregrinação de Jacó no Egito com seus filhos, temos mais 582 anos. E depois que eles começam a peregrinar no Egito, fala que os filhos de Israel saíram do Egito, os filhos de Jacó, após 430 anos, misturando aqui peregrinação com escravidão.
Na sequência, fala que os filhos de Israel completaram mais 480 anos desde o Monte Sinai até a construção do Templo de Salomão. Agora, chegando no Templo de Salomão, que a construção do Templo de Salomão acontece 4 anos depois do começo do seu reinado, precisamos desse desconto. Então, Salomão reina por 40 anos. E na sequência reina o seu filho Roboão, depois Abias, depois Asa. E aqui, cada rei descendente de Davi, aqui temos a sequência também dos dados, de a idade que o rei tinha quando começou a reinar e quanto tempo ele reinou. Cada rei. E são 20 reis, do rei Salomão até o rei Joaquim, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, tomou Judá e levou para o cativeiro, que durou 70 anos. Então, da construção do Templo de Salomão até o fim do exílio do povo de Judá na Babilônia, temos aí mais 488 anos. Levando em consideração que aqui já está o desconto da construção do Templo de Salomão, que foi 4 anos depois do começo do seu reinado. E aqui também tem a rainha Atalia, que usurpa o trono e reina por 6 meses. E aqui tem mais 2 reis, que cada um governa por 3 meses cada um. E do exílio da Babilônia até Cristo, temos aqui mais 490 anos, conforme está registrado em Daniel 9, 24 e 26, que é a profecia das 70 semanas, que extraímos ali os 490 anos. Partindo ali esses 490 anos, logo após o fim dos 70 anos de cativeiro do povo de Judá, e a ordem do rei Sírio para a reconstrução de Jerusalém, que está em Esdras, capítulo 1, versículo 3. Então, meus amados, repetindo, 1676 de Adão até o dilúvio, no tempo de Noé. E 582 anos do dilúvio até a entrada de Jacó no Egito com sua família para peregrinar. Os filhos de Jacó passam no Egito 430 anos. Do Monte Sinai até a construção do Templo de Salomão, temos mais 480 anos. Da construção do Templo de Salomão até o exílio na Babilônia, o final do exílio, temos mais 488 anos. E do final do exílio da Babilônia até Cristo, temos mais 490 anos. Somando, temos um total aqui de 4.146 anos até Cristo. Se colocarmos aí mais 2027,
que estamos entrando em 2027 e esperamos que Jesus venha até lá, e cremos, segundo Ellen White, que o pecado reina sobre a terra durante 6.000 anos, e o sétimo milênio é descanso eterno no céu para os justos, para o povo de Deus, e descanso também para essa terra, descanso sabático milenar para essa terra, de trabalhos, de pecados, de transgressão do sábado. Então, ao invés de os 6.000 anos terminar em 2027, em 2027 já estaremos em 6.173 anos da existência dessa terra. Não esperamos que em 2027 complete os 6.000 anos, porque nessa contagem, nesses cálculos aqui, ele já completou. Então, estamos na prorrogação. Meus amados, conforme Mateus 25, versículo 5, na parábola das 10 virgens, Jesus, ele fala ali, tardando o noivo, as virgens prudentes e as nécias adormeceram, porque o noivo tardou. Mas conforme 2 Pedro 3, versículo 9, ele diz que o noivo não retarda a sua promessa. Temos que levar também em consideração que a promessa de Deus para Abraão foi que o povo dele peregrinaria no Egito por 400 anos. Mas houve uma prorrogação. O povo sai 30 anos depois da promessa de Deus. 30 anos a mais. Não passou muito de 400, mas também não foi 400 anos exatos. Talvez uma prorrogação ali para converter mais pessoas do meio dos egípcios, para que eles se convertessem e se unissem ao povo de Deus, ao povo de Israel. Então, meus amigos, nós também estamos vivendo uma prorrogação. Agora, referências dos versos que confirma os dados que eu transmiti aqui. O ano 600 de Noé está em Gênesis 7:11, que Terá tem Abraão aos 70 anos de idade, está em Gênesis 11:26, que Abraão tem Isaac aos 100 anos de idade, está em Gênesis 21:5, que Isaac tem Jacó aos 60 anos de idade, está em Gênesis 25:26, que Jacó chega no Egito aos 130 anos, está em Gênesis 47:2, que os filhos de Israel peregrinam no Egito por 430 anos, está em Êxodo 12, versículo 40, que o Sinai, a experiência do povo de Israel no Monte Sinai, acontece 3 meses após a saída deles do Egito. Está em Êxodo 19, versículo 1. E 480 anos depois do Sinai até a construção do Templo de Salomão está em 1 Reis 6, versículo 1. E que o cativeiro da Babilônia dura 70 anos. Está em Jeremias, capítulo 25, versículo 11.
E os dados, o período de quanto tempo reina cada rei de Salomão até Joaquim, o rei Joaquim, está em 1ª e 2ª Reis. Então, meus amados, esses dados aqui são fiéis. Houve um pastor que ele despertou minha mente para estudar mais a fundo essa questão. Ele falou, confere. E eu fui conferir. E ele cita ali do dilúvio até a morte de Terá, 427 anos depois do dilúvio, e da morte de Terá ele já parte para a circuncisão de Abraão. Eu não segui a lógica dele, porque aí aumentaria mais 36 anos a mais. E ele citou também Gálatas 3:17. Conforme Êxodo 12, versículo 40, os filhos de Israel saem do Egito após 430 anos de peregrinação dentro do Egito. Mas em Gálatas registra desde a aliança de Deus com Abraão. Então, eu prefiro ficar não com o apóstolo Paulo, com todo respeito, mas com Moisés, que viveu um período mais próximo desses acontecimentos, no tempo mais próximo, e ele registrou com mais precisão. E desencontros na Bíblia não é comum, mas acontece, porque os profetas, por mais que inspirados, muitas vezes eles falavam de relatos que eles estudaram, principalmente os apóstolos que investigaram os dados do Velho Testamento. Em alguns momentos, eles falavam inspirados por Deus, e muitas vezes eles falavam pelo seu próprio espírito. Paulo tinha muitas vezes o cuidado de dizer, não são ordenanças de Deus, não é a lei de Deus que está falando, mas sou eu. Tem alguns relatos interessantes. Por exemplo, em Coríntios 10:8, Paulo fala que caíram ali em Baal-peor, na prostituição dos filhos de Israel, com os moabitas, caíram 23.000 pessoas, relata Paulo. Mas em Números 25:9, fala de 24.000 pessoas. Então é melhor ficar com o relato de Moisés, que estava lá presente e relatou. Em Atos 7:14, Estevão relata que chegou 75 pessoas com Jacó no Egito para peregrinar. Mas Moisés relata 70 pessoas. Ou seja, Estevão relata 5 pessoas a mais. Os dados estão em Gênesis 46:27 e Atos 7:14. Outro detalhe. Em 2 Samuel 24:13, Deus propõe para Davi, escolhe aí alguns castigos. Entre esses castigos propôs 7 anos de fome. Só que em 1 Crônicas 21:12, eu estou sem óculos, não sei se eu escrevi corretamente aqui, em 1 Crônicas 21:12, não relata 7 meses, mas relata 3 apenas. Então,
na Bíblia temos alguns desencontros, mas o objeto principal de minha investigação é a Bíblia e os escritos da profetisa Ellen White. E alguns outros relatos, a gente... relatos extras bíblicos, a gente pesquisa, mas quando a gente vai conferir com a Bíblia, muitas vezes não bate. E esse é um terreno perigoso. Nós que transmitimos a palavra, precisamos levar o conhecimento ao ouvinte com o máximo de precisão e fidelidade possível. Então, em Mateus 1, versículo 17, relata que de Abraão até Davi houve 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia, mais 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, mais 14 gerações. Um total de 42 gerações. Só que aqui falou de Abraão até Cristo. E de Adão até Abraão, Jonas Dabs, temos várias formas de descobrir isso. Mas em 1 Crônicas 1, versículo 1 a 4, fala com precisão de Adão até Noé. E nos versos seguintes, do 24 ao 27, fala com precisão de Sem, filho de Noé, até Abraão. Então, meus amados, pode conferir todos os dados que eu passei aqui, porque espero que vocês tenham amado a mensagem. Essa mensagem, ela foi gerada assim, com muitas dores de parto, por meio de muito estudo, muita oração, jejum, e que possamos seguir o conselho de Moisés em Salmos 90, versículo 12. Ensina-nos a fazer conta, Senhor, para que possamos alcançar dias sábios, que possamos alcançar sabedoria. E nunca se houve mais necessidade de fazer conta, como nos dias que nós estamos vivendo, que a injustiça está tomando conta da terra, desastre de todas as formas, o caos tomou conta do planeta, o clamor da humanidade chegou até aos ouvidos de Deus. Deus está prestes a enviar os seus anjos com o seu filho com clangor de trombeta para reunir os seus filhos dos 4 cantos da terra, e muitos do seu povo dormem, sem saber os desígnios, os propósitos de Deus, sem firmar sua fé e sua esperança em suas promessas, e sem saber que tempo está vivendo. E na verdade, o tempo está próximo. Vigia, ore e se prepare, porque Jesus está voltando. Vamos orar. Grandioso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por todas essas revelações. Muito obrigado pela tua incessante presença em nossas vidas e pelos teus cuidados, teus livramentos, o teu carinho. E pela forma com que o Senhor preservou e guardou os seus filhos até o presente. E guardou também intacta a sua santa palavra para investigarmos e buscarmos com precisão saber a que pé estamos da volta de Jesus. Pelos nossos pecados, nos abençoe e nos ajude a estarmos preparados quando o Senhor Jesus manifestar nas nuvens dos céus com poder e glória, com o seu galardão para recompensar cada um dos seus filhos e levá-los para viver eterna felicidade e sorrir eternamente no paraíso que Deus tem preparado para os seus filhos. Nos abençoe, nos dê a sua paz e seja conosco a sua graça e a sua fidelidade no nome de Jesus. Amém. Fique na paz, fique na graça. O Senhor te abençoe e te guarde.